Olá, seja bem-vinda a mais uma lição em 10 minutos. Hoje vamos estudar um pouco sobre a lição 12 com o tema O Desejado de Todas as Nações. E para começar, queria saber como que vocês têm experimentado a realidade de que o pecado causa uma separação de Deus? Então, eu acredito que da mesma forma que foi no Éden, quando Adão e Eva pecaram, que eles se afastaram de Deus e fugiram, e quando Deus veio, como todos os dias, falar com eles se esconderam, e Deus estava à procura deles, assim acontece com a gente muitas vezes, né? Muitas vezes a gente peca e a gente foge de Deus, fala, Deus tá bravo comigo e tudo mais, mas na real ele não tá, ele tá lá do nosso lado, falando tipo, filho, vem pra cá que eu tô aqui te esperando. E a gente vê então a questão de que a gente que se separa de Deus, né? Não Deus que se separa da gente. E o que eu sempre gosto de pensar quando eu tô em alguma situação assim parecida é que Deus é o pai da história do filho pródigo. De fato, ele é, né? Foi para isso que se referiu. Mas ele tá de braços abertos esperando a gente sempre entrar em casa de novo, sabe? Voltar para ele. Sim, exatamente. Bom, quando eu peco, eu tô rejeitando a Deus, né? E isso faz com que eu me separe dele. Mas não porque ele não pode me alcançar, eu sendo pecadora, mas porque esse pecado tá fazendo com que eu rejeite. E ele me deu livre-arbítrio, né? Então, se eu estou rejeitando ele, ele não vai vir e falar, não, deixa eu entrar, eu quero estar aí com você. Então, assim, eu, como pecadora, diariamente, eu procuro pedir ao Espírito Santo, né? Porque eu sei que até Jesus voltar eu vou ser pecadora. Mas eu posso muito bem lidar com esses meus pecados e tentar não fazê-los, né? Uma coisa que me chama a atenção nisso é que, diferentemente, por exemplo, de Adão e Eva, como a Lisa comentou no começo, a gente já vive num contexto de separação de Deus, né? A gente já vive num contexto de pecado que, consequentemente, já existe, já pressupõe uma separação de Deus. Então, coisas que talvez Adão e Eva podiam usufruir com a presença dele constantemente, a gente nunca teve essa oportunidade. Mas da mesma forma, mesmo a gente sabendo do resultado, a gente acaba escolhendo isso e às vezes, com certeza, praticamente numa escala diária, a gente se afastando e escolhendo não escolher a Deus, sabe? Então, é isso, eu acho que a gente experimenta a realidade de afastamento de Deus, da separação, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, vê tanto ainda nesse momento difícil que a gente vive, não precisa nem de muita coisa, só você se atentar um pouco às coisas que acontecem e você vai ver como que representa a separação de Deus. Nossa, essa pergunta que a Cat fez, ela me lembrou outra pergunta que eu já ouvi muita gente falando disso, que se Deus é bom, se Deus existe, por que tantas coisas ruins acontecem? Mas exatamente essa a questão, a origem das coisas ruins é o pecado. E o pecado e as pessoas que escolheram se separar de Deus e cometer esse pecado. Não é Deus que faz a ação ruim. O ser humano, desde o começo, desde o jardim do Éden, está escolhendo se separar de Deus, praticar coisas ruins, e essas coisas ruins têm, como pode ser, consequências, entende? Não é Deus que está fazendo isso, é o ser humano que está fazendo isso, o ser humano que está escolhendo pecar, e todas essas coisas ruins que acontecem vêm em consequência do pecado. Então, quando você pergunta assim, como que a gente está experimentando essa separação de Deus, né, devido ao pecado, é isso, gente. Se você pode olhar ao seu redor, tudo que você vê de ruim é consequência desse pecado, é consequência dessa separação de Deus. O que Deus propõe para nós, o que Deus nos oferece é uma restauração. É nós podermos viver uma vida boa, uma vida plena, que é o que Ele queria para a gente desde o começo, sem esse pecado, né? Exatamente. E na opinião de cada um, o que as palavras de Jesus ditas em Mateus capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo, significam? Bom, então, eu acredito que ser a luz é poder ser a diferença. Eu tava ouvindo agora há pouco a música do Brilha em Mim, do Brilhar por Ti, essas daí eu tava ouvindo hoje, e aí é sobre a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Sendo que a gente vive num mundo de pecado, como o bem disse, é um mundo escuro, onde não tem alegria, tem tristeza, tem morte, tem tudo isso. Mas com Deus, é a gente pegar um pouquinho da luz dele, de viver um pouquinho ao lado dele, e ele que é a luz maior, né? A gente poder trazer um pouquinho disso e iluminar a vida das pessoas, trazendo o verdadeiro amor que provém de Deus, e fazer
a vida das pessoas terem sentido, terem uma vida mais vida, assim, sabe? Tipo, ao lado de Deus. Sim, exatamente como a Elisa falou, na minha opinião, ser a luz do mundo é fazer a diferença, não importa onde eu esteja. Estar conectada com Cristo ao ponto de quem está ao meu redor enxergue algo diferente e querer conhecer aquele que faz a diferença na minha vida. Exato, significa você estar disponível para fazer o que Jesus fazia de alguma forma. Ser a luz significa dar a luz. E uma coisa muito legal é que a gente não pode ser luz, que a luz não faz diferença já no ambiente claro, no ambiente escuro que ela faz diferença. Então, não adianta várias luzes estar perto do mesmo ambiente. Então, é como se fosse uma missão, um propósito, né? Então, ser a luz é você iluminar os lugares que estão escuros. Quando eu falo de luz, eu não sei se vocês, mas nossa, eu lembrei muito da cena, sei lá, quando você vai dormir, você desliga todas as luzes, e aí de repente você esqueceu aquela tomadinha ligada, sei lá, o celular, aí fica aquela luzinha piscando, e aquilo, meu, não tem como você não reparar aquilo, entende? Seu quarto inteiro tá escuro, tem aquela luzinha ali, e eu não sei vocês, mas isso me incomoda bastante, porque, tipo, não tem como não ser notada, entende? Eu penso assim, a luz, o propósito da luz aqui é para realmente iluminar. Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, é, independente da origem dele, do que ele falou, do que ele passou, de como ele fez, olha o impacto que ele fez. E Jesus é a luz principal. Quando ele veio, ele falou pra gente, né, hoje em dia, para seguir ele, é para nós sermos luzes como ele. É para nós aceitarmos essa luz, que como ele aceitou do Pai, nós também aceitemos essa luz e possamos iluminar as outras pessoas, entende? É meio que, como pode dizer, é uma identidade, sabe? Se você olha para a luz, você tem que se identificar com a luz. Quando a gente lê isso, né? Seja a luz do mundo, ilumine o mundo, é para eu pensar, pô, legal, eu me identifico com a luz, sabe? Eu olho para minha vida e eu me identifico com essa palavra, porque Jesus é a luz em mim. Uma coisa que você me lembrou, falando assim, é como se a gente fosse velas que tem um foguinho, né? Iluminando com a chama. Então, por meio da gente, assim, lógico que não é por meio da gente, por meio de Deus, que a gente vai fazendo essas coisas, né? Então, Deus vem com a sua luz maior, com mais as chamas maiores, e a gente vai passando pelas pessoas e elas que estavam na escuridão, que era simplesmente o... Ai, como é que é o nome do negócio para pôr a vela? Esqueci. Vocês lembram? Esqueci. Castiçal? Não, era para... pode ser, enfim, né? E aí você vai passando para as outras pessoas. É isso. E para finalizar, em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E, diante disso, que princípios sobre compartilhar o evangelho podemos extrair desses versos? Olha, para mim, o que mais assim me chamou a atenção é a questão da libertação. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas você está seguindo um Deus e ele tem um monte de regras para você. Sendo que, na realidade, a gente vê que não são regras. Como que a nossa vida é, de fato, sem Deus? Isso sim que é escravidão, né? Então, me chama muita atenção a parte da libertação. A partir da cruz de Cristo, eu posso ver uma vida em que eu posso ser livre para adorar, livre para fazer, de fato, as coisas que eu tenho à vontade, mas não porque é o impulso da minha natureza, mas sim o que eu penso que eu vou fazer. E eu acho que isso é a coisa mais linda, isso traz a esperança, né? Então, para mim, eu acho que a liberdade, a libertação foi o que mais chamou a atenção. Sim. No livro Desejado de Todas as Nações, lá na página 237, diz que Jesus estava diante do povo como vivo expositor das profecias sobre si mesmo, explicando as palavras que tinha lido. Falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos e dos cativos, médicos dos aflitos, restaurador de vistas aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua impressionante postura e o maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes como um poder nunca antes experimentado por eles. A influência divina derrubou todas as barreiras. Como Moisés, viram o invisível,
sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Então, como a Elisa falou, né, soa como algo libertador, assim, quando a gente está conectado com o Espírito Santo e com o Senhor, a gente automaticamente louva e fala do nome de Cristo, assim, com uma naturalidade, né? E legal também, com a Vitória trouxe um pouco, é pensar no contexto disso. No livro de Lucas, as pessoas consideram esse momento como o começo do ministério de Cristo. São as primeiras palavras que ele professa depois de ser batizado. Então, além de todo o significado que tem de postura, de social, enfim, de libertação, como vocês comentaram, é um significado profético, de ele estava cumprindo o que foi escrito, porque esse texto não foi frases dele, foram frases ditas já pelo profeta, e ele se colocando na posição que, sim, eu sou o que vocês estavam esperando. Então, além de tudo isso, também dá esperança, porque aquela questão de promessa, como a gente sempre fala, é algo que aconteceu, que Deus cumpriu no passado, e ele vai cumprir no futuro também. E o outro ponto que eu peguei, trazendo assim para quem nós somos, o que nós fazemos, você vê que Deus, aqui ó, eu vou fazer uma continuação da segunda questão, tá? Você vê que Deus, você pega aquela questão, seja a luz do mundo, e agora você fala do evangelho, e aí Jesus aqui ele fala de uma série de ações, né? Uma série de frases, demonstra uma identidade, demonstra uma série de, não é só uma ação, não é só você ir lá e ajudar alguém, mostra a essência por trás daquilo. Eu acho que é isso que Cristo traz para nós também, sabe? Eu converso aqui com o pessoal sabe muito bem sobre a questão da identidade, isso aí me pega bastante. E eu percebo que a todo momento Cristo ele está propondo uma identidade para nós. É como se Cristo estivesse olhando para mim e para você e falando: você não é essa pessoa que você acha que você é. Essa não é a sua identidade, essa não é a sua origem, isso não é você. Eu te criei para uma coisa muito diferente. Você, sabe, os planos de Deus, quando Deus te fez, é uma coisa muito diferente disso que você está vivendo. Então Jesus ele vem aqui, ele mostra pra gente quem nós somos. É realmente um resgate, né? Deus está vindo aqui e está nos tirando desse mundo que eu falo assim, nós estamos perdidos, mas nós realmente estamos perdidos no sentido de não sabermos onde nós estamos. Nós achamos que sabemos demais, mas nós vemos que não. Nós estamos realmente totalmente à deriva, né? E aí quando Jesus vem aqui, ele fala dessas mensagens da pregação do evangelho, eu vejo que é muito relacionado a como nós devemos viver, como Cristo viveu e como Deus é, né? É isso. Bom, esse foi um leve resumo da lição 12. E se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa, compartilha com seus amigos. E agradecemos por você ter assistido até aqui. Até semana que vem.